de que as cartas irão afetar as 7 igrejas. As cartas indiretamente vão fazer um trabalho de santidade, de purificação, de despertamento, de avivamento nas 7 igrejas. No entanto, as 7 cartas enviadas por Jesus são para os 7 anjos nas 7 igrejas da Ásia. Quando você começa a ler as cartas, sempre vem com capítulo 1 de Apocalipse, que esses 7 anjos dessas igrejas são, na verdade, 7 pastores. Naquela época, 7 bispos que estavam sobre o trabalho daquelas igrejas. Devo lembrar os irmãos que quando a Bíblia fala do bispo, fala de um pastor de pastores. O que é um bispo? Um pastor de pastores. Se alguém é pastor de pastores, seja ele ou não chamado de bispo, ele é um bispo, porque o bispo é pastor de pastores. E as cartas vão para esses 7 pastores ou bispos que estavam sobre essas igrejas. É interessante perceber isso, porque quando a Bíblia diz assim, ao anjo da igreja escreve, Deus está nos dando uma lição e nos mostrando um princípio. Que princípio é esse, pastor? O princípio da honra, o princípio do reconhecimento. Deus precisava mudar algumas coisas nessas igrejas, mas Ele não procura o porteiro, Ele não procura alguém ali ou acolá, um profeta diferente de outro lugar, que de repente chega e diz, ó, isso aqui tem que mudar. Quando Deus quer fazer uma mudança efetiva em algum lugar, Ele vai no anjo da igreja, naquele que Ele plantou ali, no pastor da igreja, e se revela o coração dele. Deus não quebra princípios. Se Deus colocou alguém sobre uma obra, quando Ele quer corrigir o que está saindo fora, Ele vai em direção a esse pastor. Ele vai em direção a esse homem que Ele plantou lá. Por quê? Porque sendo Ele a autoridade de Deus sobre a igreja, o som tá bom, tudo que a Deus imagem tá boa, com a internet ele, tá cortando, tá? Ele vai refletir na igreja. Então entenda que quando Deus está escrevendo, Jesus está escrevendo a igreja em Éfeso, aquela igreja estava refletindo aquilo que o seu pastor refletia na época. Havia algo terrível acontecendo ali, mas haviam coisas muito boas acontecendo ali também. Não é de tudo ruim. A maioria das igrejas para quem as cartas são direcionadas eram igrejas que podiam corrigir imediatamente alguma coisa. Das 7, apenas uma estava totalmente fiel a Deus, que era a igreja de Filadélfia. As demais precisavam corrigir, muita coisa como Laodiceia e outras pequenas coisas como Éfeso. Perceba que quando nós falamos sobre a igreja em Éfeso, nós estamos falando sobre uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, ele confrontou os demônios daquela cidade, confrontou os homens daquela cidade, confrontou a adoração a Afrodite, a Diana, a deusa Diana naquele lugar. Houve uma batalha espiritual e como resultado do jejum, da oração, do trabalho, do evangelismo, a igreja em Éfeso começou a crescer poderosamente, se tornando na época de Paulo a maior igreja da Ásia. Aleluia. Muitas almas, muita gente se rendendo a Cristo. Então Paulo levanta sobre aquela igreja um pastor, e o pastor daquela igreja, Paulo coloca lá a Timóteo, o seu discípulo. Paulo amava tanto a igreja em Éfeso que colocou Timóteo como pastor sobre aquela igreja. Timóteo ainda era um jovem obreiro, ele foi censurado, ele foi criticado. No entanto, Paulo escreveu uma carta e lhe disse: ninguém despreze a tua mocidade,
nem você mesmo. Quando você quiser desprezar a sua mocidade, Timóteo, lembre-se das palavras proféticas que foram ditas a teu respeito e das mãos que impuseram-se sobre a tua cabeça e te fizeram pastor nesse lugar. Isso serve para todos nós. Quando alguém estiver desprezando você, a sua casa, a sua vida, seu ministério, lembre-se de quem você recebeu a promessa. E lembre-se disso com muita força. Por isso Paulo disse: não tenha medo, Timóteo, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia e poder. Lembre-se disso, Timóteo. Mas quando as cartas estão sendo escritas, o avivamento que houve em Éfeso estava aos poucos diminuindo. Timóteo já não estava ali, era um outro pastor, não era mais Timóteo. E a carta é escrita e direcionada, falando sobre algumas coisas que Deus precisava corrigir. E eu podia falar sobre qualquer uma das 7, mas eu escolhi aqui Éfeso por causa do tema dessa festa. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? O Senhor fala, começa dizendo: conheço as tuas obras. Tua fidelidade no dever diário eu conheço. Eu conheço as tuas obras, trabalho. É interessante que você leve em conta o que ele começa a dizer aqui. Porque no final dessa carta, Deus vai exigir deles uma coisa. E o que Deus vai exigir deles? Que eles voltem apenas os seus corações para a obra. Mas ele está dizendo: eu conheço a tua obra e o teu trabalho. É importante perceber essa definição, porque para nós aqui pode parecer que obra e trabalho é a mesma coisa, mas no contexto bíblico, obra é uma coisa, trabalho é outra coisa. E aí nós precisamos entender, porque Jesus está dizendo: eu conheço a tua fidelidade no viver diário, eu conheço a tua obra, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Tu não suporta os homens maus. Essa é uma igreja da palavra, irmãos. Essa igreja de Éfeso ama a palavra. É uma igreja que prova apóstolos. Chega gente aí, Jesus está dizendo, que diz que é apóstolo, que é pastor, que é bambambam, e você expõe ele na prova e mostra que eles são mentirosos. É uma igreja que tem discernimento. É uma igreja que não recebe qualquer um de braço aberto e sai ouvindo tudo que ele diz. Cheia de revelação, de profecia. Não. Ela põe a prova. Ela vê se realmente a palavra está na boca desse homem, na boca dessa mulher. E se não tiver, ela rejeita. Pode chegar até com título de apóstolo. Éfeso mostrava que eles eram mentirosos. É uma igreja extraordinária, a igreja em Éfeso. Essa igreja, ela não suporta os homens maus. Ela prova apóstolos que dizem que são e depois se acham mentirosos, não são. É uma igreja extraordinária. E Jesus diz: eu conheço o teu trabalho e conheço as tuas obras. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, para descobrir o que é obra e o que é trabalho, essa diferença tênue na Bíblia sobre o que é obra e é trabalho se dá pelo seguinte: quando alguém está fazendo a obra no contexto bíblico, no contexto da cultura judaica, é alguém que está trabalhando para seu pai e com o seu pai. Para os irmãos entenderem melhor, fazer a obra é trabalhar com o pai junto. Ou, se não for o pai, para os irmãos compreenderem ainda melhor, é quando alguém contrata trabalhadores, mas trabalha junto com ele. É como se o dono da obra estivesse todo o tempo ali. Então, fazer a obra, aqui no contexto bíblico, é fazer algo para Deus com Deus. É quando eu trabalho para Deus e Deus trabalha comigo naquilo que eu estou fazendo. E fazer o trabalho, isso é obra. E fazer o trabalho no contexto bíblico é apenas executar um serviço sem a presença daquele que o contratou.
E esse é o problema de muita gente. Porque tem muita gente trabalhando para Deus sem Deus. Canta para Deus sem Deus. Prega para Deus sem Deus. Dirige alguma coisa para Deus, uma liderança, mas sem Deus. Ele sai fazendo porque ele tem que fazer, porque ele acha que tem que fazer. Isso é um trabalho, mas Deus está dizendo: o que eu quero de você, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho, mas o que eu quero de você é que você faça a obra. É que você trabalhe para mim comigo. Que você não dê um passo sem a minha orientação. Que você não saia fazendo do seu jeito, mas que você pergunte para mim, que estou com você: como é que o Senhor quer que eu faça? Isso fala sobre ter a percepção da presença de Deus comigo, em tudo que faço. Onde entro, onde vou, aquilo que falo, ter a inteira certeza de que Ele está com você. Se você faz a obra, você tem que fazer a obra com Deus. É uma obra para Deus, com Deus. Se você tira Deus dos seus planos, então você só está trabalhando para Deus sem Deus. Porque, irmãos, nós temos muita gente talentosa. Nós temos muita gente que canta bem. Nós temos muita gente da mente dinâmica, talentoso para pregar. Decora textos com facilidade, decora mensagens com facilidade. E aí os talentosos começam a desprezar o jejum. Os talentosos começam a desprezar a oração. Os talentosos começam a desprezar a consagração. Os talentosos começam a desprezar a humildade, ficam vaidosos. Os talentosos começam a desprezar as autoridades, seus pastores, seus dirigentes, porque ele tem talento, se sobressai com seu talento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus gosta dos talentosos, mas Deus prefere os fiéis. Deus prefere um fiel sem talento do que um talentoso sem honra, que canta para Deus sem Deus, porque sequer ora, que prega para Deus, mas sem Deus, porque não consulta o coração de Deus a respeito daquilo que Deus quer que a sua igreja ouça, que faz muita coisa para Deus sem consultar a Deus. Esse sai fazendo tudo, foge do seu propósito, foge do propósito de Deus para a sua vida e começa a fazer o que bem entende. Deus disse ao profeta Isaías o seguinte: Isaías, entenda uma coisa: se um homem viver 100 anos de maneira regalada, com muito dinheiro no bolso, comendo do bom e do melhor, com uma família feliz, se ele viver 100 anos desse jeito, mas não cumprir o seu propósito, ó, como Deus tem um propósito para você. Deus diz: um aborto é melhor do que esse homem. E isso é assustador, porque Deus está dizendo que se eu viver 100 anos fazendo muita coisa, ganhando dinheiro, vivendo do bom e do melhor, mas não cumprir o meu propósito como cristão, um aborto é melhor do que eu. A minha vida não faz sentido algum. Isso é terrível quando a gente para pensar. Muita gente se move sem orientação de Deus. Muita gente caminha sem orientação de Deus. Muita gente está tentando fazer a obra de Deus sem Deus. E obra de Deus sem Deus não é obra, é trabalho. Por que eu disse que obra é aquilo que você faz para o pai? Porque, eu não sei se os irmãos sabem, na Bíblia, Deus diz que o pai não deve assalariar o filho. O pai premia o filho, é um prêmio, é um galardão. Por quê? Porque tudo que é do pai já é do filho. Então, é um salário, o pai paga a obra que faz com o filho, paga, mas não chama de trabalho. O pai chama de prêmio, de recompensa, de galardão. Por quê? Porque tudo que é do pai já é do filho. É como se o pai pegasse um pouco do que o filho vai ter no futuro, como herança, e ele vai dando ao filho aos poucos. Isso é galardão. É por isso que Deus não tem para nós um salário quando chegar no céu. O que Ele tem para quem faz a obra é um galardão. Por quê? Porque todo o céu é seu. Aleluia.
Todo o reino foi dado a Jesus e Jesus nos deu o reino. Todo o poder foi dado a Jesus e ele olhou para a igreja e disse: eis aí vos dou o poder. Toda a autoridade foi dada a Jesus e ele olhou para a igreja e disse: eis aí vos dou autoridade. O nome dele foi colocado acima de todo nome e ele diz: eis aí o meu nome. Em meu nome curei enfermos, em meu nome expulsem demônios, em meu nome ide e pregai. Ele nos deu, porque ele quer fazer a obra conosco. Aleluia. O trabalho gera salário, e quando alguém exige salário do trabalho, entendam isso, eu estou falando de maneira espiritual. Jesus disse que o salário dos vaidosos, daqueles que fazem a obra com Deus, para Deus, sem Deus, é o reconhecimento humano. É esse o salário dele. Você já teve reconhecimento humano? Então você vai perder o galardão. Claro, se o teu coração for vaidoso, porque reconhecimento sempre vem, mas você deve tomá-lo e direcioná-lo para quem é digno dele. Quando alguém reconhecia o ministério de Paulo, ele dizia assim: pela graça eu sou apóstolo. Se tirar a graça de mim, não sobra coisa alguma. Paulo dava a Deus toda a glória do seu ministério. O reconhecimento era essa, ele entendia Oséias que era a Ponte, o nome graça que ele dele. fazia Oséias avançar Ponte. e não os seus talentos naturais. Porque quem avança com seus talentos naturais, uma hora cansa e cai. Mas aqueles que avançam esperando no Senhor, estes renovam as suas forças. Oséias Ponte de Teresina. Entender isso aqui. Porque Deus está olhando para a igreja em Éfeso e dizendo: eu conheço tua obra, mas também conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua paciência, tua perseverança. Deus está dizendo: eu tenho sondado vocês. Davi disse que Deus sonda o nosso coração para saber o que há dentro dele. E eu acho muito linda a palavra sondar dentro do contexto bíblico. Porque a palavra sondar, dentro do contexto bíblico, seria o equivalente ao seguinte: se eu tomasse aqui na minha mão agora uma maçã, colocasse a maçã na minha mão e dissesse: eu conheço a maçã, mas eu a conheço por fora. Sondar a maçã é o seguinte: eu vou tirar a casca da maçã para saber o que tem debaixo da casca. Quando eu começo a tirar a casca, eu começo a sondar. Então eu vou encontrar debaixo da casca da maçã, eu vou encontrar aquilo que a gente pode chamar de a polpa da maçã. Mas será que a maçã é só aquela polpa? Não. Então eu continuo sondando a maçã e eu corto a maçã no meio e encontro no meio da maçã a semente. Mas será que é só a semente que está ali? Não. Se eu quiser sondar ainda mais essa maçã, eu pego aquela semente e eu planto a semente. Quando eu planto a semente, eu vou saber se aquela maçã que eu venho sondando, a sua semente é frutífera. Essa semente vai germinar. Ela é uma semente boa. Quando eu coloco ela na terra, se a semente não morrer e dali começar a nascer uma macieira, aquela semente não era uma semente boa. Apesar de comer a maçã e achar ela doce, a semente não era boa. É assim que Deus nos sonda. Ele vai além daquilo que as pessoas veem enquanto eu estou pregando aqui. Ele tira essa vestimenta de pastor, ele tira toda essa pompa que porventura haja, pastoral, do Osés pastor, escritor. Ele vai tirando e vai olhar o que tem debaixo disso. Depois ele vai lá no coração e vê qual é a motivação disso. Se ela é verdadeira ou não. E se ela é verdadeira, aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, as pessoas que eu trago a Jesus, elas permanecem. Porque Jesus disse: quando o galho é bom, o fruto permanece.
fazer a obra de Deus com Deus. É isso. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço tudo a teu respeito. Eu sei de tudo isso, mas eu tenho uma única coisa contra ti. E o que é que o Senhor tem contra mim? Ele vai dizer: tu deixaste o teu primeiro amor. Tu deixaste o teu primeiro amor. Você está funcionando no automático. É isso que ele está dizendo. Os irmãos na igreja em Éfeso estão no automático. 19 horas, hora do culto, vamos para o culto. 21 horas, acabou o culto, vamos para casa. Ciclo de oração, vamos para o ciclo de oração. Estão funcionando no automático. Vou dormir, hora de orar. Dobra o joelho. Jesus, guarda aí minha casa, viu? Amanhã a gente conversa. Amém. Está no automático, uma vida cristã no automático. Eu tenho contra ti isso. Você trabalha, você se esforça, você vai para um lado, vai para o outro, faz a obra, mas o teu coração não está mais comigo. Teu coração não está aqui comigo, porque tu deixaste o teu primeiro amor. Onde está o teu coração essa noite? Tanto você que é a igreja, como você que está aqui nos visitando essa noite, a quem pertence o teu coração? A palavra aqui, primeiro amor, no grego é protis agape, que fala sobre o que é o melhor do amor. Na verdade, o que está escrito é: eu tenho contra ti porque tu deixaste o melhor do amor. E o que é o melhor do amor? Você ainda lembra? Você ainda sabe o que é o melhor do amor? Eu me apaixonei por uma jovem no ano de 1998. Em 98 eu me apaixonei por essa moça. E desde que eu me apaixonei por ela, um desejo invadiu meu coração. Que desejo era? Ficar perto dela. Tê-la perto de mim. Então fiquei noivo dela, casei com ela. E esse ano fazemos quase 30 anos de casado, 29 anos de casados, no dia 29 de dezembro desse ano. O que é o melhor do amor? É trazer para perto quem você ama. É viver perto com aquele que você ama. Porque eu casei, porque alguém aqui casou, porque queria ter perto a pessoa amada. Quando ele diz assim: eu tenho contra ti que tu deixaste o melhor do amor, o que ele está dizendo: eu tenho contra ti é que você não anda mais comigo, que você não está mais perto de mim, que você não tem prazer na minha presença, que você não gosta mais de estar comigo. E isso é um perigo, um grande perigo. Eu tenho contra ti que você deixou o melhor do amor. Sabe aquele coração ardente de um novo convertido, que não falta culto, mas ele vem para o culto porque ele quer cada vez mais da presença de Deus, que está sempre na oração, o coração arde. Eu passei por isso também. Eu vinha dos cultos, irmãos, repetindo da igreja até a minha casa, que dava uns 3 quilômetros. Eu ia a pé repetindo a pregação que o pastor tinha ensinado naquela noite. E eu ia gritando e pregando no escuro naquela época no interior. E repetindo tudo que o pastor dizia. Olhava para o poste de luz e dizia: aceita Jesus. Acho que alguns até aceitam. Porque um fogo arde. A alma está em chamas. No entanto, quando os anos passam, você tem que se tornar uma brasa. Porque eu olho pessoas que dizem assim: eu já fui assim quando eu era novo convertido, cheio. Ali é porque é uma chama, um fogo. Nós começamos como uma chama, mas temos que terminar a nossa vida como uma brasa. Porque a chama vem, é avassaladora, mas ela passa rapidamente. Agora, a chama vem para acender uma brasa. A brasa é diferente. O que é uma brasa? A brasa é o fogo amadurecido. O que é a brasa? Um fogo maduro. Ela queima tanto quanto a chama, mas está contido, amadurecido. E o que é bom da brasa é que se você, como uma brasa, está coberto de cinzas, é só que a cinza vai embora e a brasa reacende. Glória a Deus. Mas o acúmulo de muita cinza pode apagar a brasa. Deus quer que você seja uma brasa.
Não precisa ser um fogo. Não. O fogo vem no início da fé para acender uma brasa no meu coração. E aí você pode olhar para mim, pode olhar para pessoas que têm 20, 30, 40 anos de crente, você vê ele contido, e às vezes é até interpretado como frieza espiritual, tudo contido, mas chega perto, deixa ele abrir a boca, deixa ele orar por você, e você vai ver que é uma brasa, está aceso, o coração está em chamas. Oh, glória a Deus. Eu tenho contra ti que você deixou o melhor do amor. A segunda coisa que ele vai dizer, porque são 3 palavras aqui, 3 palavras interessantes. Ele vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. São 3 palavras que ele dá. Lembra-te, pois. Lembra-te, pois. Lembra-te, pois. De onde caístes. Lembre. Eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus está dizendo aqui. Ele não diz assim, lembra onde caíste, porque não é um lugar geográfico. Ele não está falando de um deslize na sua caminhada cristã. Não é lembra onde, é lembra de onde caíste. Não é uma palavra geográfica. Lembra onde caiu? Eu caí lá na rua tal de Matões. Não é lembra onde, é lembra de onde. E quando diz de onde, não é posição geográfica. De onde é posição hierárquica. Ele está dizendo, lembra que você estava perto, mas você agora vem caindo. É a mesma palavra de Ezequiel 28, que é dirigida a Lúcifer. Como caíste, ó estrela da alva. Ele está dizendo, lembra que você estava perto, agora você vem caindo. Lembra que você estava no plano, mas agora vem saindo dele. Lembra que você estava motivado, mas agora, não é lembra onde, é lembra de onde. É da posição que ele te colocou, é do chamado que ele me deu. Lembra de onde você vem caindo. Isso arremete ao filho pródigo. O filho pródigo, irmãos, ele está saindo da casa do pai. Lucas capítulo 15. Ele vem saindo da casa do pai e ele vai embora, e a gente fica se perguntando, por que ele está pedindo a herança? Por que ele está saindo da casa do pai? Por que ele quer ir embora? E essa pergunta aumenta quando ele perde tudo que tem e começa ali a desejar a comida dos porcos. A Bíblia diz que ele vai dizer, a casa do meu pai é boa. Meu pai é bom, ele dá pão e põe na mesa para sentar até os escravos. A casa é boa, então a casa não era o problema. A fazenda é boa, então a fazenda não era o problema. Ele não saiu de lá por causa da casa, ele não saiu de lá por causa do irmão, ele não saiu de lá por causa da fazenda. Ele vai dizer, meu pai é bom, então ele não saiu de lá por causa do pai. Por que ele saiu então de lá? Por causa da lei do pai. Por causa da lei que o pai impôs na casa. O menino quer participar de jogos de azar e gastar a herança com jogos. O pai diz, aqui não. Na minha casa não. O menino quer se prostituir. O pai diz, aqui não. Comigo não. O menino quer beber com seus amigos até cair de perna pro ar. O pai diz, aqui não. Então ele diz, então me dá minha herança para que eu vá me prostituir, jogar e beber com os meus amigos fora da tua casa. Tem gente que sabe que o melhor lugar do mundo é a casa do pai. Gente que está até desviado da igreja de Deus e está aqui essa noite me ouvindo. Que saiu da casa de Deus, mas você sabe que esse é o melhor lugar do mundo. Gente que ainda nem recebeu a Cristo como Salvador, mas já está convencido de que não há lugar melhor na terra do que a igreja de Deus. E por que não vêm? E por que não se reconciliam? E por que não aceitam Jesus? Por causa da lei do pai. Porque o pai vai dizer, aqui não. Aqui é diferente.
Porque lá fora você é órfão. E como órfão, você faz o que quer. Mas aqui dentro não. Aqui dentro você é filho. Eu me lembro de um irmão em Teresina que eu ganhei para Cristo em um evangelismo de rua. Hoje ele é um grande empresário em Teresina. Naquela época ele já vendia algumas coisas, mas hoje se tornou um grande empresário. Quando eu ganhei ele para Jesus, em 1996, o que ele fazia era vender muamba antes de ser crente. Ele ia para o Paraguai e ele passava uma semana lá, pastor Filho, atravessando coisa de um lado para o outro no rio, em cima de uma câmara de ar. E a Polícia Federal procurando pegar quem tivesse. Ele ficou fazendo isso por 8 anos da vida e nunca foi pego. Quando ele aceitou Jesus como Salvador, ele decidiu ir para lá comprar muamba. Quando ele estava voltando na época, ele comprou o equivalente aos 30 mil reais nos dias de hoje. Quando ele estava voltando, a Federal pegou ele. Tomou tudo dele. Ele disse, mas não é possível, voltou para Teresina, pediu um dinheiro emprestado. Eu vou de novo, foi de novo. A Federal pegou de novo. Vendeu o carro, porque agora tinha um problema, tinha que pagar um empréstimo. Vendeu o carro, foi de novo, foi pego de novo. Aí ele veio procurar a mim e ao pastor Portela. Saudosa memória, passou para o Senhor há uns dias atrás. Missionário Oséias, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Pastor Portela, ó, antes de eu ser crente, tudo na minha vida dava certo. Tudo que eu ia fazer no meu negócio prosperava. Desde que eu aceitei Jesus, nada está dando mais certo. Eu já fui pego e contou. O pastor olhou para ele e disse assim, é porque você tem que entender que a Bíblia diz o seguinte: quando você estava lá fora, vivendo segundo o curso do mundo e do príncipe desse século, você era órfão, não tinha pai que te dissesse o que é certo e errado. Você vivia como um trombadinho. Mas agora você tem pai. E o teu pai não aceita que você faça tudo o que quer. E é por isso que ele pega, levanta o chicote e corrige a qualquer um que tiver como filho. Teu pai está dizendo, ei, você agora carrega o meu nome, não pode mais viver nessas enroladas. Você agora carrega o meu nome, você tem que andar direitinho. Você agora carrega o meu nome, a sua vida tem que ser diferente da vida de quem caminha lá no mundo. Você carrega o meu nome, a lei do Pai é essa. Então o que ele fez? Ele abriu uma firma, abriu uma empresa, registrou a empresa, começou a comprar de fábrica, pagar os seus impostos, prosperou. Hoje ele tem lojas em 3 estados do Brasil. Porque entendeu que o filho só prospera se ele andar segundo a vontade do seu pai. O menino vai voltar para casa, porque ele diz, tudo lá é bom. O ruim sou eu. É interessante isso, eu estou pastoreando há mais de 20 anos. E eu já entendi que entre nós existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que têm problemas. Pessoas que têm problemas, quando você oferece uma solução, elas abraçam a solução. Elas querem sair do problema. Elas buscam a solução. E eu conheço pessoas que são o problema. E a pessoa que é seu próprio problema, ninguém pode ajudá-la. Ninguém pode ajudar a pessoa que é o próprio problema. É por isso que nas parábolas das coisas perdidas e encontradas, tem uma ovelha que se perdeu e o pastor foi buscar, porque a ovelha estava com o problema. Tem uma mulher que perdeu uma dracma e começa a procurar, porque a mulher estava com um problema. Mas quando o filho diz ao pai, eu quero ir embora, o pai não insiste para ele ficar, e o pai nem vai buscá-lo onde está, porque o menino não tem problema, a casa do pai é boa, é o menino que é o problema. E quando você é o problema, ninguém pode te ajudar, só você pode cair em si, e essa é a melhor queda que um homem pode ter. A Bíblia diz, caindo em si, lembrou-se da casa do seu pai. Eita glória! E ele começou a avaliar quem era o pai, quem era a fazenda, quem era a casa. E ele começou e ele entendeu, o problema sou eu. Eu sou o problema. Então voltarei para a casa do meu pai. E eu direi a ele, me trata como um dos teus jornaleiros. Isso é tremendo. Porque o que é o jornaleiro ali? Nos dias de hoje, para a gente entender, seria alguém que vai nos comércios, porque é uma fazenda.
daquela fazenda sai carne, daquela fazenda sai leite, daquela fazenda sai queijo, daquela fazenda sai vinho, daquela fazenda sai muita coisa. E o que era o jornaleiro naquela época? Era alguém que pegava ali um pedacinho do queijo, um pouco do vinho, pegava a carne, pegava tudo que a fazenda produzia, o trigo, a cevada, e ele pegava e ia nos comércios vender. E ele experimentava, experimenta o queijo, experimenta aqui a cevada, olha como é boa. Aí ele tirava o pedido. Isso é que é um jornaleiro. O filho nunca quis se envolver com as coisas do pai. Agora ele está interessado em ir de lugar em lugar, mostrando que a fazenda é boa, que o pai é bom, que o que a fazenda produz é poderoso. E é isso que acontece no coração de um filho, aleluia, que é grato pela salvação. Ele entra em todo lugar e diz: eu sou um jornaleiro de Deus. Deixa eu te dizer que a graça é boa, que o sangue é poderoso, que ele tem cura, que ele tem redenção, que ele pode te libertar. Cadê os jornaleiros de Deus aqui na terra? Ele agora quer ser um jornaleiro. Ele quer se envolver com as coisas do reino. Ele quer se envolver com as coisas do Pai. Lembra-te de onde você estava e onde você está agora. Lembra onde você já esteve e onde se coloca nesse momento. Aí ele diz: lembra disso. E aí, te arrepende. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é sair de dentro do meu plano para viver o plano de Deus. Arrependimento é aceitar que as leis de Deus são justas e boas e que elas são feitas para nos proteger. Arrependimento é entender o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Arrependimento gera quebrantamento e gera contrição. Eu me arrependo, me quebranto e então eu fico contrito. E a Bíblia diz que um coração arrependido, um coração quebrantado e um coração contrito, Deus não rejeita. Agora entenda, não tem quebrantamento sem arrependimento e não tem contrição sem quebrantamento. Pastor, o que é quebrantamento? Quebrantamento não é chorar. A gente vê alguém chorando e diz: ô irmão quebrantado. Não, senhor. Não, ele está inativado. Quebrantamento não é chorar. O que é quebrantamento, pastor? Quebrantamento é uma linguagem bíblica que é usada, sabe para quê? Com os homens que tomavam animais selvagens. Ele pegava aquele cavalo selvagem que não permitia que ninguém subisse nele. Então ele leva para domar o cavalo em um lugar, e é feito isso até hoje nas fazendas. O cavalo é valente, pega o cavalo, leva lá para o curral, e aí põe ele para correr. O cavalo fica correndo em círculo, correndo, aí quando ele está exausto, aí vem o dono e joga a sela. O cavalo pula da coisa e diz: tu ainda tem força? Então ele açoita o cavalo ali, bate nele e bota ele para correr de novo. Aí ele está exausto, ele diz: agora vai. Aí ele joga o cavalo, não, tu ainda está assim. Aí ele vai quebrando o cavalo, um dia atrás do outro, até o dia que ele chega, põe a sela, sobe o cavalo, fica quieto. Coração quebrantado é coração que quando Deus diz vai, não dá coice. Coração quebrantado é quando Deus diz faz e ele diz eu vou pensar. Não. Coração quebrantado é um coração que Deus chega, pode entrar nele e dar direção para ele para o lado que quiser. Sabe o que está faltando em nós? Quebrantamento. E sabe por que tem muita gente apanhando e não sabe o que está apanhando? Porque Deus está tentando quebrar você e Deus não vai sossegar. Você só vive cansado, exausto, sem saber para onde ir. Deus está te quebrando. No dia em que você se render, Deus diz agora sim. Não confunda quebrantamento com choro. Quebrantamento é obediência. O que é um coração quebrantado? Um coração que obedece, não é uma pessoa que chora. A Bíblia diz assim, Isaías 61, Ele vem para salvar os quebrantados de coração e para refazer os contritos. O que é um contrito?
Só posso ser contrito quando ele me quebra. O contrito denota humildade. É quando se quebrava um vaso e você decidia juntar de novo aquele vaso. Essa palavra contrito aí no grego significa isso. É alguém que vai e pega aquele vaso quebrado. Isso existia muito naquela época e hoje ainda se faz muito isso na China. Pega aquela louça que foi quebrada, aí ele pega ela e ele vai emendar, mas no lugar da massa ele põe ouro. São as xícaras e as louças mais caras do Japão. Eles fazem com a melhor porcelana, depois eles quebram e começam a juntar e colocar ouro nas partes que estavam quebradas. Eles vão, não é uma cola super bonder, é ouro. Aí daqui a pouco você vê as cicatrizes do vaso, mas as cicatrizes estão cobertas de ouro. Aquilo é chamado de vaso contrito. Um vaso que foi quebrado, mas foi emendado pela divindade. Ouro é a presença de Deus. É um vaso que está de pé, porque a presença de Deus está lá. Se tirar o ouro, ele se desmancha. Sem a presença, ele não vai para frente. É isso que é. Te arrepende, se quebrante, seja contrito. Ah, irmãos, ele diz: lembra-te, te arrepende e volta. Lembra-te, te arrepende e volta. Volta aqui à prática das primeiras obras. Ele não quer o cavalo, ele quer a obra. Ele não diz volte à prática das primeiras obras e dos primeiros trabalhos. Não. Ele quer a obra. Ele quer caminhar comigo. Ele quer ir comigo. Ele quer fazer comigo, me orientando. Ó, Osés, é assim agora. Osés, agora faz isso aqui. Osés, ó. Quem é orientado por ele, quem faz a obra para ele, pode alcançar multidões com pouca coisa. Eu encerro essa palavra me lembrando de uma mulher que a Bíblia fala a respeito dela, e o seu nome é Dorcas. Quem era Dorcas? Dorcas era uma costureira. Para quem Dorcas costurava? Vou lembrar vocês que não tinha máquina de costura naquela época. Para quem Dorcas costurava? Para os apóstolos e para os pobres. Era o alvo dela. Um dia essa Dorcas morre. E quando essa Dorcas morre, sabe o que acontece na cidade em que ela mora? A cidade para. Irmãos, a cidade parou quando Dorcas morreu. Dorcas era tão importante para aquele povo e para aquela cidade, que quando falaram em fazer o seu funeral, disseram: não. Manda chamar o pastor presidente lá em Jerusalém, manda Pedro vir fazer o funeral dessa mulher. Vamos dar honra a essa mulher. A Bíblia diz que quando Pedro entrou na cidade, estava tudo parado. E por onde eles passavam, as pessoas mostravam as obras de Dorcas. Olha, ela fez para mim. Eu não tinha roupa, ela costurou uma para mim. Ela fez um lençol para mim. Os pobres mostrando para Pedro. Os apóstolos e os missionários dizendo: ó, ela fez a capa para mim. E aquilo quebranta tanto o coração de Pedro. Tão grande aquela Dorcas, tão poderosa aquela Dorcas, que ela atingiu uma cidade inteira com agulha e linha. Aleluia! Às vezes você fica pensando que Deus só pode te usar se você estiver em cima de um palco como esse, que Deus só pode te usar se você tiver um título, se você for um pastor, um evangelista, um missionário, um diácono ou um presbítero. Deus usou Dorcas para impactar uma cidade com agulha e linha. Aleluia, Deus. Obras. Faça a obra com aquilo que você tem. Faça a obra com aquilo que você tem. Pastor David Wilkerson, na década de 70, entrando na década de 80, ele estava orando, pedindo a Deus que lhe desse oportunidade de entrar no presídio de segurança máxima dos Estados Unidos, o maior presídio de segurança máxima dos Estados Unidos. Ninguém entrava naquele presídio para pregar. Ninguém. E o pastor David Wilkerson escreveu em seu livro, eu li esse livro na década de 90, que o irmão dele se elegeu senador nos Estados Unidos. E através do irmão do pastor David Wilkerson,
ele conseguiu uma autorização para entrar no presídio e pregar por 3 horas. Quando o pastor David Wilkerson entrou naquele presídio, pensando em levar a salvação para dentro daquele presídio, ele se deparou com 114 presos que foram alcançados por Jesus. E quando o pastor entrou, eles já foram para perto, estavam com a algema nas mãos e nos pés, chamaram e disseram: pastor, nós somos crentes. Como assim vocês são crentes? Eu vim pregar o evangelho para vocês. Nós somos 114 crentes que estamos orando e jejuando há mais de um ano para que Deus envie um pastor para cá para nos batizar nas águas. Mas como vocês aceitaram a Jesus? Eles disseram: uma senhora que foi missionária na África, e ela teve um derrame quando fazia missões ainda, quando tinha 60 anos. Esse derrame colocou ela em uma cadeira de rodas. Quando ela melhorou, ela ficou dizendo para Deus: Deus, eu sempre te servi nos campos missionários e agora eu estou confinado nessa carteira. O que eu posso fazer para ti? E Deus disse ao coração dela: escreva cartas evangelísticas e envie para os presídios. As cartas chegavam nos presídios e eles iam se convertendo através das cartas. Eles mostraram a multidão de cartas. Aleluia. O pastor improvisou com uma lona, uma piscina. E naquele dia ele disse: eu batizei 114 vidas e orei por mais 50 aceitando a Jesus. Mas estas vidas foram salvas por carta de uma idosa de 80 anos. Qual é a nossa desculpa para não fazer a obra? Lembra-te, arrepende-te e volta a fazer. Lembra-te, arrepende-te e volta a fazer. O homem se afastou de Deus. Talvez você que esteja aqui nessa noite ainda não tenha feito a sua decisão por Jesus. Você está afastado de Deus. Não, pastor, mas eu creio em Deus. Crer em Deus é uma coisa, servi-lo é outra coisa. E Ele está falando contigo, dizendo: lembra-te, arrepende-te e volta. Lembra que a sua vida é uma queda. A tua vida não é de queda, é uma queda. Você está caindo o tempo inteiro. E se a mão de Deus não te pegar, você vai terminar no fundo do abismo. Eu já estive em queda livre, mas o Senhor Jesus me pegou quando eu clamei por socorro. E Ele salvou a mim e depois toda a minha casa. Você que ainda não conhece a Jesus, você está numa queda livre para a condenação eterna. Mas se você lembrar que está caindo e se arrepender e clamar, Ele vai te tomar na mão e vai te tirar. E vai te vestir com vestes de salvação. Talvez você esteja aqui distanciado da casa de Deus, e essa é uma noite em que Deus está falando com você, dizendo: lembra, filho, lembra um lugar que você tinha aqui, lembra dos momentos que passamos juntos, lembra daquele fogo ardendo na tua alma, lembra? Então volta hoje, não deixe para amanhã. Venha ser um dos jornaleiros de Deus. Coloque-se de pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja, coloque-se de pé. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você compreende essa palavra? Diga amém. Aleluia. Aleluia.